Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 7h06. E os materiais usados em clínicas de estética podem transmitir doenças se não receberem os cuidados necessários. E os clientes precisam ficar atentos aos procedimentos de higiene. Ontem, fiscais da Vigilância Sanitária visitaram alguns estabelecimentos para verificar se as normas estão sendo seguidas. A visita faz parte da programação da Semana de Vigilância Sanitária. As equipes verificaram nos salões como os materiais e equipamentos são usados nos procedimentos estéticos. A falta de higiene e esterilização, por exemplo, pode trazer graves consequências à saúde. Quando eles não se protegem, eles correm risco de contrair doenças como hepatite B, C, fungos, essas micoses em geral, que pode ser tanto no couro cabeludo como nas unhas. Como a abordagem foi só para orientar, os profissionais receberam uma cartilha com todos os cuidados necessários. A dona desse salão garante que realmente todo cuidado vale a pena. Nós da área da beleza sabemos a importância que temos de estar todos enquadrados nas leis, nas regras, né? Então nós buscamos esses recursos. É muito importante isso. E caso o cliente perceba a falta de cuidados básicos nos estabelecimentos, pode denunciar para a Vigilância Sanitária. Anota o número aí, é o 0800 092 0123 ou ainda o 3216 7756. E agora vamos ver o que já foi notícia até agora no Manhã no Ar. Carga de cerveja despejada depois de tombamento de caminhão. O acidente aconteceu na Avenida Humberto Calderaro e causou intenso congestionamento. Mulher que jogou o bebê no Rio Negro em 2015 foi presa no município de Manacapuru depois de furtar loja de confecções. Cleudes Maria ficou conhecida depois que acusou o marido de ter jogado o próprio filho no Rio Negro para não pagar pensão alimentícia. Na época, o companheiro dela assumiu a autoria do crime. O Ministério Público deflagrou a operação que vai investigar o desvio de verba pública de mais de R$1 milhão, feito pelo ex-deputado estadual Wilson Lisboa. Durante a ação, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e ainda foram colhidos documentos necessários para as investigações. TRE sorteou a ordem de exibição da propaganda eleitoral no rádio e na TV para o segundo turno das eleições. Apesar da definição, o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Amazonas pediu na Justiça a redução das inserções diárias nos intervalos das programações. E no quadro roteiro do dia de hoje, nós vamos viajar à Ilha Tupinambarana. Parintins, né, que é palco de uma das maiores manifestações culturais do país, oferece ainda uma série de opções de lazer, além de gastronomia única, que apresenta essa ilha para a gente, né, dessa forma, é o repórter Giando Soares. A Ilha Tupinambarana tem pontos turísticos que misturam sabores, natureza e lazer. Um deles é a orla do centro da cidade. Nesta área, em frente ao rio Amazonas, a venda do açaí atrai dezenas de pessoas. O cliente, além de degustar a gastronomia local, aproveita para tirar selfies da exuberante paisagem. Eu sempre venho aqui na frente da cidade, principalmente pelo pôr do sol, né? E por ficar olhando o rio, porque eu gosto de ficar olhando o rio, então eu sempre venho por esses 2 motivos. É um lugar muito agradável para se passar o fim de tarde. Acho que todos deveriam vir aqui, conhecer, todos de Parintins ou de outro lugar, que possa vir aqui conhecer e tomar um açaí, comer as delícias aqui da nossa cidade. Neste ponto, o açaí custa em média entre 7 a 15 reais. Esta empresária se reúne todas as tardes com as amigas, enquanto a filha se diverte no parquinho com as outras crianças. É um ambiente que você fica despreocupado. Você senta e deixa seu filho brincar, não tem risco de ele se machucar nem nada. E ainda desfruta de tudo isso aqui, da comida que é boa, do ambiente. Então tudo isso agregado forma um lugar perfeito para se passar uma tarde com os amigos. Muito legal, porque às vezes eu gosto de brincar e divertir com meus amigos. Na orla, nada melhor do que apreciar o maior rio de água doce do mundo.
Este grupo de acadêmicos de medicina veio de Manaus e está encantado. Esse é o outro lado de Parintins, né? A parte da beleza natural. Todo mundo só conhece pelo boi, mas tem esse rio, que é o maior rio do mundo, né? Aqui à disposição para ser visto todos os dias, é muito bonito. Outro ponto da cidade bastante movimentado é o mercado municipal. Aqui se vende o tradicional café regional parintinense. Geralmente é o pão com tucumã, que é o número 1. Tem também o pão picadinho, o PF. A gente sempre trabalha com um preço que todos tenham condições de consumir nossos produtos. Enio Espanholati vem diariamente ao mercado degustar o pão com tucumã. Todo dia de manhã, esse horário, até as 10h30, 11 horas, eu tô por aqui, saboreando esse café, que é muito gostoso. Super aprovado, o ponto é bom, tem esse vento natural do nosso rio Amazonas e fora o atendimento, que é muito bom, não só dela, como dos demais, né? Além do açaí do café regional, outra coisa que não pode faltar na mesa do parintinense é o camarão. E por isso, a gente veio até aqui no centro da cidade, ao lado do mercado, para mostrar o principal ponto de vendas do crustáceo amazônico. O litro custa R$ 8,00. As vendedoras pescam o camarão nas comunidades rurais de Brasília e Catispera. Sai 5 horas da tarde, chegou 8, 9, a gente vai cozinhar. Aí a gente termina, quando é 1h da madrugada, a gente sai de novo, chega às 5 da manhã, toma banho e já vem pra cá. Ele faz a farofa do camarão, ele usa o camarão para fazer o vatapá, para tudo quanto é tipo de comida ele serve. Para Givanildo, que é cliente fiel, comida boa tem que ter camarão. Camarão é bom de todo jeito, principalmente na farofinha, ele é bem gostoso. Então, se você quer vir a Parintins, já sabe, não precisa ir muito longe na cidade para se encantar com a ilha. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então, agora é a hora. Oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Lei Boulevard. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira. Perto de tudo. A poucos minutos do Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diga se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem, de R$ 1.101.930. Sabe por quanto? Apenas R$ 690 mil. São R$ 411.930 de desconto. Com isso, você pode imobiliar seu apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de R$ 407.220. Por apenas R$ 329.500. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem de R$ 559 mil por apenas R$ 446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Lei Boulevard. São apartamentos lindos, prontos para morar. Confira no acabamento e a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira e feche negócio. Outras informações no 3625-2525 ou pelo WhatsApp 98246-5505. Vamos agora fazer a nossa interação com a rádio A Crítica FM 93.1. Quem está por lá é Micaele Cevalho. Oi, Mica, bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar falando dessa tão polêmica reforma política, né? Inclusive teve muito bate-boca lá na comissão que analisa as propostas, né? E tem 2 propostas aí que foram discutidas ontem, que é a questão do fundo de financiamento das campanhas eleitorais e a forma de contabilizar os votos para eleger vereadores e
deputados. É a história do Distritão. Explica aí para a gente como é que essa história funciona, como funcionam essas propostas. Olha, eu vou, inclusive, antes de explicar como é que funciona, dizer a forma como isso foi colocado. Na verdade, essa proposta, ela já esteve aí sob análise dos nossos parlamentares de Brasília em 2015, se eu não me engano, e aí não passou. E quando foi ontem, essa proposta não fazia parte aí da reforma política e foi incluída de última hora. Isso é que causou revolta em alguns parlamentares e até bate-boca ali na sessão. Na verdade, o Distritão, como a gente chama, muda completamente a forma como são eleitos aqueles candidatos para cargos como vereador, deputado e deputados estaduais e federais. Ou seja, o eleitor vai votar e aí conta a quantidade de votos que aquele candidato teve na região dele. Dependendo da quantidade de votos, independente do partido e da coligação, o que teve mais votos vai ocupar a vaga, aí seja de deputado ou de vereador. Hoje não é assim que acontece. Hoje a gente chama aquela história de que o partido puxou o candidato. O que acontece? Às vezes você votou num candidato que ele teve muito voto, mas outro que teve menos voto acaba ocupando ali a cadeira porque ele foi puxado pelo partido. Ou seja, o partido teve muitos votos e por conta disso ele acaba tendo direito a um certo número de cadeiras, seja na Câmara de Vereadores ou ali na Câmara dos Deputados. Essa mudança toda é chamada de distritão. E o que preocupa também, Wilson, é que além dessa mudança que a gente tem agora, pode vir outra mudança em 2025, que aí muda tudo de novo, antes que o eleitor possa até mesmo ter se acostumado para distritão misto. Ou seja, isso é uma complicação. Algumas pessoas estão dizendo que fica melhor, fica mais fácil, porque acaba com essa história de puxadores de votos, e outros dizem que a maneira como está funcionando hoje acaba favorecendo os grandes caciques, os grandes partidos, e que, de repente, se isso realmente mudar, pode ajudar aquele candidato, né, que não tem um laço com uma coligação ou com um partido muito forte. Mas o que deixou mesmo a desejar foi essa inclusão muito rápida dessa proposta, tipo na calada da noite, e não deu tempo nem mesmo do eleitor entender o que estava acontecendo. Bom, é preciso deixar claro também que isso não passa a vigorar assim de uma hora para outra. A gente teve aí a análise pela comissão da Câmara, né, e isso ainda deve passar pelo plenário da Câmara, que deve votar em 2 turnos todas essas propostas, e também pelo Senado. Só depois é que pode ser sancionado, dependendo aí dessa votação, se passa ou se não passa pela votação deles. E há uma urgência por parte dos parlamentares, porque ela precisa ser aprovada, precisa ser discutida, né? O trâmite dela tem que ir até o final desse mês para ser aprovada até lá em outubro, né? Porque ela tem que ser aprovada um ano antes das eleições. E é um negócio que divide muitas opiniões, porque o que acontece hoje? Hoje é o partido ou a coligação que fez aquele quociente eleitoral que elege o seu representante. Detém o partido, detém o mandato. Que detém o mandato. É mais ou menos isso que funciona. No distritão, é eleito quem tiver mais voto, ou seja, desaparece aquela figura do puxador de votos, como aconteceu como o Tiririca, né, que a gente usa muito como exemplo disso. O Tiririca foi eleito e puxou um monte de gente que teve uma quantidade bem pequena de votos. E aí teve parlamentar que foi puxado pelo Tiririca, que teve menos votos, e teve um que teve voto superior a esse e não foi eleito, né? Então, para evitar isso, é que está se discutindo aí a história do distritão. Agora tem a história do fundo, né? Do fundo de financiamento das campanhas, que chega a 3 bilhões e 600 milhões de reais, levando em consideração o percentual aí que é colocado, né? Que é de 0,5%. Né, das receitas líquidas aí do governo federal. Ou seja, é algo que ainda vai render muita discussão, o clima está acirrado lá no Congresso por conta disso, e o problema, Mica, é que as pessoas não conseguem ainda entender direito essa situação, porque, de fato, é difícil, não é tão simples, né? E elas não entendem a mudança, porque também não entendem como funciona hoje, né? Essa questão do coeficiente eleitoral. Funciona mais ou menos assim, todos os votos válidos são somados, no caso da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas, a gente tem 24 deputados, então soma-se quantos votos válidos foram do pleito, divide por 24 e vai dar o coeficiente eleitoral de quantos vão ser eleitos. Aí você vai pegar a coligação.
por exemplo, juntou PT, PMDB, PP numa mesma coligação, numa aliança para aquela eleição específica. O mais votado foi do PMDB, fica com a vaga. Se o segundo mais votado foi do PMDB, ele ainda não ocupa essa vaga no parlamento. É preciso passar pelos outros partidos, vai lá no PT, vai no PP, aí volta de novo para o PMDB, se ainda tiver parlamentar dentro desse coeficiente eleitoral que a coligação ou o partido conseguiu para cada pleito. Então, quando você começa a entender como funciona hoje, dá para entender como ficaria a partir dessa aprovação, se for de fato acontecer. Na última reforma eleitoral, que foi a mini-reforma de 2015, ela já mudou algumas questões, porque, por exemplo, haviam pessoas que ocupavam vaga com 1 voto, 2 votos, aí já estipularam um valor mínimo para que você pudesse ocupar a vaga, né? Para que não houvesse tanta, principalmente nas vagas de suplência, um vereador assume, depois sai, morre, vai para um outro cargo, é cassado. E aí entrava, às vezes, os parlamentares que tinham 1, 2 votos, e isso preocupa muito o processo democrático. Como que alguém que teve 1 voto vai ser representante de uma população? É verdade, isso realmente faz sentido. Inclusive, Adriane, quando a gente entrevista, né, durante as eleições, o povo, ou mesmo tem entrevista aqui na rádio, tem muita pergunta sobre isso. Tem muita gente que não entende realmente por que um candidato com tão poucos votos acaba ocupando uma cadeira na Câmara, ou até mesmo aqui na nossa Câmara de Vereadores, ou em Brasília. Assembleia. Na Câmara Federal, com tão poucos votos, já que tem outros que trabalharam e tem muitos votos, milhares de votos. E é por isso que eles estão querendo mudar toda essa situação. Agora, para o eleitor, de repente, na calada da noite, acompanhar essa mudança é muito complicado, realmente. A gente está tentando explicar aqui na rádio, mas tem muita gente que ainda fica em dúvida e, por isso, muita gente achava que isso deveria ser discutido, deveria se ouvir a população para depois se tomar uma decisão dessa de incluir uma medida dessa aí nessa reforma política. Bom, vamos falar agora sobre a Assembleia Legislativa. Lá, 5 assessores de um deputado foram demitidos. Quem é esse deputado e por quê? É verdade. Olha, Wilson, em janeiro houve aí a publicação no Diário Oficial justamente desse grupo, né? Vamos dizer assim, um grupo, que são de parentes, no caso do deputado Platini, e essa nomeação, publicada no dia 31 de janeiro, incluía 5 parentes, todos ocupando o mesmo cargo comissionado, que dava direito a ticket de alimentação no valor aí de mais de R$1.000, além da remuneração. E tinha também nomeados pelo deputado com salários acima de R$4.000. E o Jornal A Crítica, inclusive, fez a denúncia aí no mês de julho de toda essa situação, levantou, inclusive, informações sobre esses parentes. 3 deles, de acordo com informações que eles mesmos davam nas redes sociais, no Facebook, davam conta de que eles nem aqui moravam no Rio de Janeiro, moram, né, no Rio de Janeiro. E aí ontem saiu a decisão, saiu a publicação no Diário Oficial aí da exoneração desses assessores que não estavam trabalhando, estavam recebendo sem trabalhar, de acordo com essa denúncia. Inclusive o chefe de gabinete do Platini, ele faz parte dos quadros da Polícia Militar do Amazonas. Todas essas denúncias vieram à tona no Jornal A Crítica no mês de julho e aí, em seguida, vieram as investigações e agora saiu a exoneração. Micaele, no caso, não é um caso de nepotismo. Eles não são parentes do deputado Platini Soares. Eles são parentes de um assessor do Platini e estava todo mundo contratado para trabalhar com ele, sendo que essas pessoas não estavam trabalhando, estavam recebendo, mas morando em outro estado. Isso. Lá na Cidade Pelo menos Maravilhosa. 3 não moravam aqui. Na Cidade Maravilhosa. Isso. Olha muito que maravilha, morar no Rio de Janeiro. Né? E você quer morar no Rio de Janeiro e receber o salário para estar lá? E olha só, no Jornal A Crítica de julho, que estampou essa denúncia, tinha o perfil do Facebook dessas pessoas. E lá tinha, moro em Manaus, moro no Rio de Janeiro, tinha também publicação da rotina lá nas praias, na Lapa. E enquanto isso, recebiam salários, né? A gente sabe que existe representação, mas não nesse caso, né? Você pode ter uma representação no interior do estado, algo do tipo que não precisa estar trabalhando diretamente dentro da Assembleia Legislativa. Mas lá no Rio de Janeiro, 3 pessoas.
Da mesma família? Coincidência, né? Como você falou aí, todos eram parentes do Juan Alves de Araújo, que tinha sido contratado aí como e tinham sido contratados como assessores do candidato. Não é muita coincidência? Muita gente da mesma família. Não que a gente desmereça, aí tem família com vários, né, tipos de profissionais, pessoas formadas, mas aí levantou a suspeita, se constatou que poderia ter alguma irregularidade e por conta disso eles foram exonerados. Ô, Micaele, mudando de assunto, você está sozinha aí na rádio, o Márcio Paes Barreto não veio hoje, ele já começou a comemorar o Dia dos Pais hoje? Já foi comemorar o Dia dos Pais, ele tem filho que estuda pela manhã, e aí teve que participar da festa na escola. Eu sei que você também é pai, Wilson, eu quero deixar aqui os parabéns para você, para todos os pais aí. Muito que obrigado. Você aproveite muito com o seu filho, você que já tem filhão grande também, assim como eu, Está né? na faculdade já. Está na faculdade, agora está dando preocupação, a gente diz que quando é pequeno exige cuidados, né? Quando fica maior, que já começa a andar sozinho, já está chegando à maioridade, exige preocupação dos pais. A gente já está nessa fase. É verdade. Obrigado, Obrigado, Feliz Dia dos viu? Pais para você, Wilson, e para todo mundo aí que está assistindo o Manhã no Ar e também está acompanhando a gente pela Rádio A Crítica. Bom fim de semana. Bom fim de semana para vocês. E neste sábado, Manaus cedia a Copa Pódio de Jiu-Jitsu, um circuito profissional de competições que reúne lutadores de todas as nacionalidades, especialmente convidados para o evento, que tem transmissão para dezenas de países. A maioria dos atletas já está aqui na capital e hoje a gente vai contar a história de um deles, o pequeno Cole, que concorre no Grand Prix Kids. O Cole é americano, mas tem um irmão aqui no Amazonas que tem dado todo o apoio para ele. Um é moreno, outro branco. Um mora na floresta, outro nas terras áridas do Texas. Mas apesar de tudo que os difere e separa, uma coisa é muito forte entre eles: a paixão pelo tatame. Matheus e Cole se conheceram durante um treino para uma competição nos Estados Unidos. A afinidade entre os dois foi tanta que não se afastaram mais. Começou há um ano atrás, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Foi no primeiro dia, numa sexta-feira, eu me lembro até hoje, que estava tendo Open Match, daí eu fiz o meu primeiro treino com ele. E desde aí comecei a amizade, a gente começou a conversar, eu não sabia falar nada. E a gente foi treinando. Treinou nesse dia, já treinou outro dia. Aí agora ele quer treinar comigo todos os dias. Cole não gostou de Matheus por acaso. Além do sorriso largo, o amazonense coleciona inúmeras vitórias. Essas medalhas são da última competição nos Estados Unidos, onde venceu pela categoria juvenil leve, absoluto, com e sem kimono. Matheus também foi campeão brasileiro por 2 anos consecutivos e campeão mundial 3 vezes pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo. Cole explica que o manauara tem sido essencial para o aperfeiçoamento dele. Mais do que amigo, eles se tornaram irmãos. He's my best training partner. He helps me with my Portuguese and I love him. I love him. He's my brother. E a recíproca é verdadeira. Matheus conta que tem a família do americano como uma extensão da sua própria família. O apelido de Cole nos Estados Unidos é Cool, que quer dizer tranquilo, calmo. Matheus explica que tem aprendido muito com o equilíbrio emocional dele, mas que no sábado vai ser difícil não sentir um frio na barriga. É que o amigo foi selecionado para a Copa Pódio, um espetáculo esportivo que reúne lutadores de alto rendimento do mundo todo. Cole vai dividir espaço com grandes nomes do jiu-jitsu mundial e o adversário dele na luta casada é um amazonense. Mas dessa vez eu vou ficar de um lado de um americano. A primeira vez que eu vou ficar de lado de um americano, então não vou deixar ele sozinho. Vocês são irmãos mesmo? Sim, nós somos irmãos. Somos irmãos assim. Eu costumo chamar ele de irmão e o outro, ele fala que é os 2 filhos dele. Um mais velho e um mais novo. Cole tem se preparado duro, mas não subestima o adversário, que tem a vantagem de estar em casa. I know he's going to be aggressive and I know he's going to be tough. It's going to be a good match, but I came here to win and I'm ready. Agora é só esperar. Sábado, 12 de agosto, a partir das 18 horas, na Arena Amadeu Teixeira. Cole vai disputar o Grand Prix Kids. Que vença o melhor. Eu acho que ele tem total chance de ganhar. Eu acho que ele vai finalizar. Eu creio que ele vai finalizar. E tem esse gostinho, esse frio na barriga, porque é na minha cidade, é no meu país, entendeu?
Os ingressos para o evento já estão à venda. Outras informações no site copapodio.com. E o Ministério do Esporte abriu nessa semana as inscrições para o programa Bolsa Atleta 2017. O projeto garante as condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade ao treinamento e competições locais e mundiais. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Quem pode concorrer à Bolsa? Onde as inscrições estão sendo feitas? Conta tudo pra gente. Bom dia, Adriane. Olha só, essas inscrições elas são feitas pela internet, né, no site do Ministério dos Esportes. A gente tem aí um link chamado esporte.gov.br. Lá existe um outro link, que é o link institucional do Ministério. E aí você tem que procurar realmente o caminho corretinho para procurar a inscrição para o Bolsa Atleta. Podem participar e podem ser selecionados, né, para receber o Bolsa Atleta aqueles que participaram de competições nacionais, competições internacionais e principalmente tiveram um bom desempenho. Essa inscrição, na verdade, pode ser feita por qualquer pessoa, mas o Ministério dos Esportes vai fazer a seleção daqueles atletas que mais se destacaram e que têm mais potencial dentro de todo o território brasileiro. Nós estamos falando de 6.000 bolsas que vão ser distribuídas. São bolsas que variam entre 370 e podem chegar até R$ 1.850 para que esse atleta possa ir realmente se dedicar com mais afinco, né, ao esporte. E tem também a Bolsa Paralímpica, né, para os paratletas, que pode chegar até R$ 3.100. É um incentivo para quem está aí tendo algum tipo de treinamento em alguma modalidade esportiva que realmente tem um bom desempenho, sendo que tem só um pequeno detalhe dentro desse edital, Adriane. Existe ali uma categoria que é justamente a categoria da Bolsa Estudantil. Ela é para aqueles atletas que tiveram bom desempenho, principalmente nos jogos estudantis ou nos jogos universitários, ou seja, é para aqueles atletas que realmente tem um bom nível, né, dentro da sua atividade física, mas que ainda tem também que se dedicar ao estudo, e aí não é uma dedicação exclusiva ao atletismo, à sua modalidade desportiva, né? Nós estamos falando aí, Adriane, também de um programa que já conseguiu beneficiar em todo o território brasileiro 20.700 atletas, né? Nós tivemos já a distribuição de 51.000 bolsas desde que esse projeto foi criado pelo governo federal, né? E isso significa um aporte de 890 milhões para essas pessoas, para dar um incentivo. Algumas delas, realmente esse incentivo faz muita diferença no orçamento, algumas delas podem se dedicar exclusivamente ao esporte. Outras, não só pela Bolsa Atleta, né, que a Bolsa Atleta só ajuda, outros não podem se dedicar exclusivamente ao esporte, outras pessoas podem, no entanto, serem beneficiadas e aumentar o ritmo dos treinos e, quem sabe, aí atingir o potencial completo para uma Olimpíada ou para uma competição internacional, para um campeonato mundial. São muitas categorias realmente que são contempladas e todas elas estão no edital lá no site do Ministério dos Esportes. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora vamos ao nosso Facebook, o Facebook do Manhã no Ar, que tem homenagens ao Dia dos Pais. As pessoas estão fazendo suas publicações. A Ney Albuquerque está homenageando o pai que morreu há 8 anos, mas ainda assim ela faz questão de colocar aqui a foto no nossa página. Tem o Rodrigo Pavão aí, que tem o Hulk e o Capitão América na nossa foto. Ali a Cíntia está mandando mensagem parabenizando pais e filhos num passeio pelo centro da cidade. Não identificou quem é o pai, mas está aí. Tá aí o seu Antônio Moisés com os filhos, a Raquel Pastor, que é a foto na nossa página no Facebook. Leonardo e a Giovana, feliz Dia dos Pais. Seu pai é o seu herói? Então não saia daí, porque daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem especial feita pela Carol Queiroz. Você vai se emocionar. É um instante só.